clássica dele, e ele vai dar esse tema ao livro, 5 votos para obter poder espiritual. O verso 12, que ele usa como fonte da afirmação dos votos, diz assim: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus, render-te-ei ações de graças. Os votos que fiz, eu os manterei. A W. Tozer foi um homem que se converteu aos 17 anos, nasceu em 1897, morreu em 1963. Um homem que foi conhecido por uma vida de amor, devoção e oração. Se você, em algum momento, puder estudar a história dele, você vai ver que é um homem que vivia a vida de joelhos. Ele nunca entrou numa sala de aula e aos 50 anos ele tinha diplomas como doutor das Escrituras, doutor em teologia, dado à paixão e ao amor e aos estudos da palavra. Era um homem que exerceu a prática de vida com Deus de maneira muito séria e tinha um compromisso com a verdade do Senhor. Na sua igreja, que ele pastoreou durante muitos anos, ele não tinha essa prática que é comum dos pastores, e eu, por muitas vezes, sempre quando posso, faço isso. Acabar o culto e ir para a porta, apertar a mão dos irmãos, porque ele não queria correr o risco de receber algum tipo de elogio e ser contaminado no seu coração por uma palavra de alguém da sua comunidade que havia sido edificado pelo seu sermão, porque ele entendia que toda a glória do seu sermão deveria ser dada a Deus, e ele não era digno de nenhum elogio por aquilo que ele havia acabado de transmitir para a sua igreja. E aí ele escreve esse livro combatendo o entendimento de uma consciência que diz que não precisa ter compromissos com Deus diante de uma realidade de liberdade que ele nos chamou. Muitas pessoas afirmam a sua vida, muitas vezes descompromissada, irresponsável espiritualmente e vivendo de maneira indevida, e eles baseiam a sua própria história no argumento da liberdade. Que Deus nos chamou, somos livres e podemos viver do jeito que queremos. E ele vai falar sobre votos de uma vida com Deus, de espiritualidade, e ele usa 2 figuras para representar isso. Um é um do andarilho e a outra é de um primeiro-ministro. Ele fala: o andarilho é livre, ele acorda a hora que ele quer, ele faz o que ele bem entende, ele não tem agenda com ninguém, ele faz o que ele bem entende na madrugada, ele não tem um compromisso de produzir ou de conseguir ganhar algum dinheiro, de sustentar alguém. E ele vive uma plena liberdade. Ao mesmo tempo que você tem um primeiro-ministro que não é nada livre, ele tem todo um protocolo para cumprir dia a dia, hora a hora, 5 minutos, a cada 5 minutos ele tem uma agenda. Esses homens com extrema responsabilidade, eu sei que alguns, eles quando acaba o compromisso, tem alguém perto, eles dão a posição da mão, para que uma pessoa, um assessor, entenda que aquele tempo acabou e retire a pessoa. Pessoas com esse compromisso têm uma agenda que funciona a cada 10 minutos, e ele fica sentado e recebendo uma pessoa atrás da outra. E ele usava essas 2 figuras e dizendo que esse andarilho é inútil para o mundo. Quando a sua vida acabar, a gente vai olhar para a sua história e quem sabe o que ele vai contar, qual é o legado, o que ele produziu. E ninguém poderá dizer nada sobre ele. Ao mesmo tempo que um homem com votos de responsabilidade se torna extremamente útil para a sociedade, para as pessoas que lhe cercam e para o mundo. E ele faz essa afirmação dizendo que o cristão é um homem útil, que a mulher cristã é uma mulher útil. E ela precisa produzir alguma coisa. E a produção da sua vida está baseada... O que aconteceu aqui, esse barulho? Cortou, voltou.
Herbert. Tá bom. Eu vou continuar e você tenta resolver o Zoom. Vocês estão ouvindo? É só eu? Então tá bom. E ele vai dizer que essa pessoa com uma agenda apertada, com compromissos e votos para serem vividos e experimentados, essa pessoa é útil para o mundo. E pela sua utilidade, ela precisa assumir sérios compromissos. E aí, baseado nesses dois exemplos, a gente percebe um homem nos chamando a fazer votos. E aí ele escreve esse livro sobre 5 votos para obter poder espiritual. E o primeiro voto que ele vai apresentar é: trate seriamente com o pecado. Oi, aí, obrigado, Herbert. Diga assim: trate seriamente com o pecado. Por que ele está afirmando isso? Porque nós começamos a dar inúmeras justificativas para os pecados que cometemos. É muito comum você ver alguém afirmando que o seu pecado é fruto de um trauma, que o seu pecado é fruto de um comportamento que ele não gostaria de ter, mas porque foi provocado, porque ele experimentou de um tratamento inadequado do seu pai, da sua mãe, e ele começa a justificar práticas pecaminosas a partir de um trilho psicológico, de uma estrada emocional, e ele não trata do pecado de maneira séria, como uma ação que rompe a sua relação com Deus. Isaías vai nos dizer que as mãos de Deus estão sempre estendidas, que os ouvidos de Deus estão sempre abertos, mas os nossos pecados nos separam de Deus. E a gente vai começando a construir pecados de estimação. A gente vai deixando com que ele tome conta da nossa agenda, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, das nossas conversas. Os ambientes que nós começamos a desfrutar, os ambientes relacionais, eles se tornam ambientes pecaminosos. Os nossos ambientes virtuais se tornam ambientes onde de vez em quando há uma paquera com o pecado. Ele diz que esse é um caminho de destruição. Nessa semana, eu tenho como prática no mês de janeiro ler todos os dias um capítulo de Provérbios, buscando sabedoria. O meu livro do mês de janeiro, as cartas pastorais e o livro de Provérbios. Eu até conversava com o pastor Rubens, porque ele também faz isso no mês de janeiro, nem combinamos, né? Mas ele também faz isso. E essa semana eu estava lendo, e quando passou por uma passagem sobre adultério, aquilo me impactou profundamente. E eu comecei a pensar em vários homens, em várias situações, em várias famílias destruídas por causa disso. Para você ver a seriedade, eu quero ler o texto com você. É Provérbios capítulo 6, dos versos 26 a 32. É uma sentença de Deus sobre essa prática. Isso deve nos causar temor diante das inúmeras propostas que a gente tem de experimentar de um prazer ou de uma aventura qualquer. Olha só o que diz o texto, Provérbios 6, 26. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. A adúltera anda à caça de vida preciosa. Perceba que é muito caro
o ato. É a primeira coisa que ele está dizendo. Tomará alguém fogo no seio, pegará uma brasa de fogo, colocará no seu peito, sem que as suas vestes se incendeiem. Ele está dizendo, se alguém se deitar ou adultério cometer, você acha que é impossível. Mesma coisa de você pegar uma tocha de fogo e colocar no seu peito. Você acha que é possível você não destruir sua vida? Isso é o adultério. E ele continua. Ou andará alguém sobre brasa, sem que se queime os seus pés? Sabe o que é? A prática do pecado é como você, descalço, pisar nas brasas. Você acha que você vai conseguir não sentir as dores dessa jornada? Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. É sentença de Deus. Isso daqui Deus não vai aliviar para o seu lado. Isso daqui já é a palavra de Deus e ela se cumpre. Ela está aqui para que a gente possa olhar e dizer, Deus, nos livre disso. Guarde o nosso coração. E ele continua. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se, tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto. Entregará todos os seus bens de sua casa. Ele está dizendo isso, você perde tudo que tem. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. E uma outra versão diz, aquele que pratica o adultério destrói a si mesmo. O pecado é um negócio que a gente precisa tratar de maneira séria. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A graça de Deus te permitiu sentar à mesa. Mas o Senhor da mesa vai dizer que nessa mesa tem uma ética e um comportamento. A graça de Deus te chamou para a comunhão. Mas nessa comunhão com Ele tem um jeito de viver e um jeito de se comportar. A graça de Deus que te acolheu não permite você viver nesse acolhimento por Deus de maneira irresponsável. O que eu estou falando não é perfeição. Eu estou falando de arrependimento. Eu estou falando de confissão. Eu estou falando de repúdio e abandono. Não estou falando de uma vida onde não erro. Estou falando de uma vida que não está domesticando os seus pecados. De uma vida que não está alimentando, mas que está se arrependendo, confessando, repudiando e abandonando os seus pecados. A gente precisa olhar para a nossa história, para a nossa jornada e ver um processo belo de Deus, do Espírito Santo e da graça do Senhor nos aperfeiçoando. Amém? O sangue de Cristo te purifica de todo o pecado. Mas você precisa tratar seriamente com essa realidade na sua vida. A segunda coisa que ele vai nos falar sobre o poder espiritual que a gente busca e o compromisso que a gente deve ter é que não seja dono de coisa alguma. Quando ele fala isso, ele está falando de uma libertação do senso de possuir, de pegar as coisas e afirmar isso é meu. E falava isso com autoridade. Foi um homem que dentro da sua realidade isso era possível. Ele fez um compromisso de não adquirir nenhum automóvel. E todos os seus compromissos ele tentava fazer de ônibus. Já para buscar uma diligência, uma disciplina, em não permitir com que o seu coração fosse tomado pelas coisas, pelos bens. E quando ele está nos dizendo isso, não é um sentimento de não ter nada, mas é saber quem é dono de tudo. É nada ter e tudo possuir. Quando eu estou falando de não ser dono, não estou falando que você não pode ter. É a maneira como você interpreta o que você possui. É o jeito que você olha para as coisas que você tem nas suas mãos.
Não é abrir mão, não é sair entregando, jogando na rua aquilo que custou, e custou muitas vezes muito esforço. Mas é saber que aquilo que a gente tem nas nossas mãos não nos pertence. Sejam eles bens materiais, sejam eles bens emocionais e afetivos. Os nossos filhos são herança do Senhor e nós os educamos para o Senhor. Um dia nós vamos chegar diante de Deus e vamos prestar contas da nossa mordomia paterna e materna. Como a gente cuidou do filho que Deus nos deu. Um dia eu vou chegar diante de Deus e vou dizer ao Senhor: a mordomia, como eu cuidei da minha esposa, ela não é minha, ela é do Senhor. A Ellen não me pertence. A Ellen é de Cristo. E Ele me presenteou. Mas ela é do Senhor. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Essa igreja não é minha, ela é do Senhor. Quantos pastores, ao afirmarem a sua prática pastoral, dizem: a minha igreja, que minha igreja? As igrejas precisam ser devolvidas para o seu dono. Os ministérios precisam ser devolvidos para o seu dono. Homens e mulheres que identificam seus ministérios com os seus nomes. Nós precisamos devolver as coisas para o devido dono. Essa igreja é do Senhor. Essas ovelhas são do Senhor. Esses instrumentos são do Senhor. Os dons e talentos que vocês têm para tocar cada instrumento pertence ao Senhor. Cada recurso colocado neste lugar é do Senhor. Cada parede levantada neste lugar é do Senhor. Cada vida que chega neste lugar é do Senhor. Nós não somos donos. O princípio da mordomia está em Gênesis 1, o mandato cultural. Fiz um jardim, construí todas as coisas, tudo bem estabelecido. E foi dada uma ordem para o homem: cuide do que eu construí, cuide do que é meu. Trabalhe para mim, cuidando do que eu fiz e do que é meu. O que nós estamos fazendo no mundo é trabalhando para o Senhor, cuidando das coisas que pertencem a Ele. Eu não cuido da minha casa, eu cuido da casa do Senhor, que Ele me permitiu ter nessa breve existência. Eu cuido das coisas do Senhor. Eu cuido do carro do Senhor que Ele me deu para experimentar dele na minha breve existência. Mas essas coisas estão fora do coração. Essas coisas não encontraram amor, paixão, nem domínio no nosso ser. Essas coisas não são nossas. Trate seriamente com o pecado. Não seja dono de nada. Terceiro princípio: nunca se defenda. Diga bem assim: nunca me defender. Coisa difícil, não é? Se você olhar para Êxodo 23, 22, você vai ver que Deus está tendo uma conversa com Moisés. Moisés está muito preocupado porque ele está sendo ofendido e ele quer se defender. Você sabe que a palavra ofender e defender vem de uma raiz de fendas, onde havia uma separação. E as fendas eram feitas para mostrar o que é do outro e o que é meu. O que pertence ao outro e o que pertence a mim. E aí a palavra fenda, que era como uma valeta para separar o que é do outro e o que é de mim, foi construído. E aí os homens passaram a ofender e defender, a partir das fendas. As ofensas e as defesas surgem a partir disso. Mas aí vem Deus e diz que tudo é dele. E ele assume a responsabilidade de nos defender. E Moisés, preocupado com isso, vai falar com Deus. Deus diz a ele: você pode se defender. Você pode fazer dos seus adversários,
Mas se você quiser, e você se calar, e você não se defender, os seus adversários não serão seus adversários, serão meus adversários. É muito difícil a gente não se defender. Nós defendemos nossas ações, porque elas são julgadas. E aí a gente precisa justificar o motivo, as razões, o porquê estamos fazendo isso. Mas essa capacidade de ir para o Senhor e deixar com que o Senhor seja o nosso defensor diante das causas difíceis da vida. Nós defendemos as nossas ações e defendemos a nossa reputação. Aquilo que estão falando da gente, a gente tenta calar isso, que as pessoas estão pensando. Como é difícil acabar com algo assim. Que as pessoas estão comentando sobre nós. Você consegue, nesse ano de 2020, se defender menos? Um dia um discípulo de Sócrates chegou para ele e falou: Sócrates, o seu adversário está acabando com a sua vida. Em cada esquina, ele está dizendo que você é um homem terrível. E ele está enumerando em todas as práticas que devem ser abomináveis das suas mãos. E ele está contando isso para o maior número de pessoas. Sócrates olhou para o seu discípulo e diz o seguinte: fique tranquilo. Eu vivo de tal forma que quando as pessoas escutarem o que essa pessoa está dizendo, elas saberão que isso é mentira. Eu vivo de tal forma que quando as pessoas ficarem sabendo o que essa pessoa está dizendo, elas já saberão que isso é uma mentira. Esse é o convite do Senhor. Uma vida sã, que não se defende porque sabe quem é o seu defensor e sabe também que alguém que anda com o Senhor, que zela pela verdade do Senhor, não é capaz de fazer coisas que as pessoas muitas vezes, na sua inconsequência, na sua irresponsabilidade e na sua maldade, estão dizendo sobre a gente. Essa é a crise do Salmo 12 que a gente leu essa noite. Davi dizendo ao Senhor das palavras falsas, de homens falsos, de um mundo que naquela época já era um mundo de fake news, de notícias falsas. E ele está dizendo: Senhor, a tua palavra é a verdade e nela eu vou repousar minha vida. Quarta verdade, quarto voto: nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Vamos dizer isso? Contar até 3. 1, 2, 3. Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. É conseguir um grau de perfeição que Tiago nos convida para ter a partir do capítulo 3. Ele está dizendo que esse pequeno membro dentro da sua boca, se dominado, faz de você uma pessoa perfeita. A Bíblia nos fala que a gente deve ser pronto para ouvir e tardio para falar. Ele está dizendo que a sua palavra, ou a fofoca, ou passar adiante, alguma coisa que prejudica alguém, é como alguém que coloca fogo em uma grande floresta. A gente está vendo na Austrália isso acontecendo esses dias. O poder destrutivo. E essa é a imagem que Tiago vai dizer de gente que fala irresponsavelmente, de gente que não cuida, e o tempo todo a pauta da conversa, da agenda é a vida dos outros, é a história dos outros, é o que os outros estão fazendo. E quem sabe isso daqui se multiplicou de maneira incalculável no nosso tempo, por causa das inúmeras relações virtuais que a gente tem, das conversas que a gente tem hoje, não mais com os lábios, né? Quem sabe se Tiago estivesse escrevendo hoje, ele não falaria mais desse pequeno membro chamado língua, ele falaria de um pequeno membro chamado dedo, porque tem hora que é o teclar que está carregado de maldade, disseminando histórias de inúmeras pessoas de maneira irresponsável. É não passar adiante alguma coisa que vai prejudicar. Eu estou pregando e me vem à memória aquela menina que está na casa de Naamã, que foi pega como escrava. Naamã
um homem respeitadíssimo, alta patente do exército, mas leproso. A lepra era uma doença de vergonha social, de humilhação, provavelmente uma coisa escondida no canto da casa, só que essa conversa acontecia. E essa menina foi tomada por escrava e estava trabalhando na casa dele como escrava. Quem sabe viu a esposa de Naamã chorando, desesperada pela situação do esposo, por essa doença incurável. E ela poderia guardar no seu coração todo sentimento negativo em relação àquele homem, àquela mulher. Ela havia sido raptada da sua terra, vivendo num lugar estranho, servindo como escrava, longe de todo mundo. Era uma garota. E ela se aproxima e diz bem assim: existe um homem que pode ajudar o meu Senhor. Ela poderia ter um coração amargo e dormir todas as noites torcendo e vibrando com o choro da esposa e de Naamã. Mas ela decidiu não fazer daquilo que havia chegado até ela alguma coisa que prejudicasse alguém. E ela se torna um instrumento de restauração na vida de um homem, porque ela não passou para frente alguma coisa que prejudica. Quantos sentimentos que a vida vem até você, você já deve ter sofrido injustiça na sua vida, mentira, problemas dos mais diversos, afeta o coração. Eu já vi inúmeras pessoas dizendo: eu cansei de ser bom, pastor. Eu cansei de agir assim, eu cansei de ingenuidade, eu cansei de ser inocente, eu cansei de acreditar nas pessoas. E aí a gente começa a experimentar da possibilidade de construir na gente uma natureza que vai descontar nos outros aquilo que a gente experimentou em determinado momento. Esse não é o caminho de santidade. Esse não é um caminho para que o Espírito Santo habite na gente. Trate de maneira séria com o pecado. Não seja dono de coisa alguma. Nunca se defenda. Não passe para frente algo que prejudique alguém. E por último, a glória deve ser somente a Deus em todos os aspectos. Deus é zeloso pela sua glória. O fim último do homem é adorar a Deus e glorificá-lo para sempre. O serviço que a gente desenvolve a partir dos nossos dons e talentos tem a ver com a glória de Deus. O mundo foi criado para que a gente olhe para o universo e glorifique ao Senhor as obras das suas mãos. O objetivo de todas as coisas de um Deus que se deleita na sua criação e é glorificado nela. Ao criar o universo, Deus está preocupado com a sua glória, com o reconhecimento da sua glória. Tanto é que a proposta do pecado é essa: vocês se tornarão deuses de si mesmos, saberão todas as coisas, e esse lugar de glória não será mais ocupado por ele, mas será um lugar de ocupação de vocês. Então, comam daquilo que está diante dos olhos de vocês. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não pense em desenvolver ministério, a obra do Senhor, para que o seu nome, a sua vida e os seus talentos sejam glorificados. Assim como Cristo abriu mão da sua glória, assim a gente deve fazer também. Você lembra daquela passagem dos homens vendendo na porta do templo, tentando ganhar um lucro sobre aquilo que pertencia somente ao Senhor? Eles fazem ali uma grande feira, comércio correndo solto, promoção de sacrifício do dia, estava acontecendo naquele lugar. Quem tem mais tem uma coisa, um produto melhor, quem tem menos tem um produto melhor. A grande feira religiosa do templo. Jesus chega e coloca aquilo de perna para o ar, invade aquele ambiente,
É um dia onde você percebe nos gestos de Jesus e nas palavras de Jesus uma profunda indignação. E ele fala que aquele lugar não poderia ser um lugar onde a glória de Deus seria roubada. Naquele lugar só poderia ser experimentado o entendimento de um ambiente de oração. Enquanto tinham homens querendo faturar 5%, 10% da glória de Deus. E ter um lucro diante daquilo que deveria pertencer somente a Deus. Esse é o pecado. Tem hora que a gente não está com uma feira na porta do templo, mas a gente está com um ambiente de bajulação pronto. E a gente chega aqui e fala, legal, Deus, que bom, a gente está fazendo um negócio todo acontecer, mas 90% vai para o Senhor, 10% deixa para mim. Deixa eu ter um lucro naquilo que é do Senhor. Deixa eu ter uma glória, na glória que deve ser totalmente a Ti. Eu vou dar, mas eu vou dar 88%, 13%, 12% dessa glória. Deixa que seja minha, deixa que haja um reconhecimento. Esse é o comportamento que Jesus denunciou e disse que não deve acontecer no ambiente onde toda a glória, tudo aquilo que acontece tem como fim último um apontamento para Ele. Eu não tenho o direito de pegar uma porcentagem daquilo que deve ser na sua totalidade para o Senhor. Porque Deus é zeloso pela sua glória. E Ele não a divide com ninguém. Toda a glória é do Senhor. Como é difícil administrar isso. Como é difícil viver essa vida que o tempo todo não se permite tomar no coração pelas vaidades, pelos pecados ocultos. Como a gente quer uma porcentagem daquilo que deve ser totalmente do Senhor. Se você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida onde o poder do Espírito de Deus vai habitar na sua vida, no seu ministério, na sua história, e nesse ano, você precisa primeiro santificar a sua vida. Você precisa dar nome aos seus pecados. E você precisa abandoná-los. Eu falo isso com todo amor no meu coração. Eu não falo isso com nenhum tom de moralidade. Eu falo isso com muito temor no meu coração. Falo isso com muito amor. Saia do caminho do pecado. Pare de pecar. Pare. Santifica a sua vida. Não destrua a sua vida. Não destrua a sua casa. Corte do seu dia a possibilidade de se inclinar aos desejos pecaminosos do seu coração. Cuide das coisas que Deus te deu, reconhecendo que tudo é do Senhor. Não seja dono de coisa alguma. Pare de se defender e fazer da sua vida um ringue, um campo de batalha. Nós vivemos em um mundo de intolerância, de briga o tempo todo. Às vezes a gente está nos relacionamentos de afeto, é dia de Natal, Ano Novo, aniversário. Basta surgir um tema de política para a coisa ficar tensa, a voz será aumentada. A intolerância tomou conta das nossas relações. A gente o tempo todo entra em confronto. A gente parece que está pronto para um campo de batalha. A gente vê isso acontecendo, a gente começa a ser telespectador de brigas virtuais, de debates polêmicos, de gente que o tempo todo vai apagando fogo com gasolina. E a gente começa a ter um comportamento de ofender e defender, como se isso fosse parte daquilo que a gente deve fazer como filhos de Deus. Jamais
faça com que aquilo que te prejudicou prejudique o outro, ou jamais prejudique alguém a partir das suas mãos. Não se canse de ser bom. Tem um verso em Provérbios que diz: não detenha de fazer o bem, estando nas suas mãos o poder de fazê-lo. A coisa mais difícil do mundo é quando chega nas nossas mãos a possibilidade da gente fazer o mal para quem deveria receber o mal. E quando esse mal que ela deveria receber é porque foi feito contra a gente. Baseado nesse negócio de fazer o bem e não passar adiante, eu sempre coloco no meu coração a ideia que se alguém me prejudicou, o dia que ele chegar nas minhas mãos, eu sou refém, não dos meus sentimentos, não do que eu gostaria, mas do que a palavra de Deus me manda fazer. Essa natureza que não é humana e não é diabólica, não é humana para retribuir na mesma dosagem, não é diabólica para aumentar a dosagem, mas ela é divina no sentido de retribuir o oposto da dosagem que recebi. E por fim, que a glória da sua vida, das suas ações seja sempre para o Senhor. Que você faça da última ação do seu dia uma ação que reconhece a glória de Deus em todos os aspectos, em todo o tempo. Que essa igreja glorifique ao Senhor. Se a gente não entrar por esse caminho, nós não seremos o que gostaríamos de ser, o que desejamos ser. Essa igreja só será o que ela quer ser, se todo o tempo, em todo instante, ela estiver dizendo que a glória da existência e de tudo que acontece neste lugar tem a ver somente com Ele. Amém? Que essas 5 verdades estejam no seu coração. Depois eu vou jogar o resumo, pelo menos, dos tópicos no grupo da igreja. Eu tenho esse livro em PDF, vou colocar também, um livro curto, se você quiser ler, para que Deus continue a falar no seu coração. Amém?